Vamos meditar na palavra de Deus. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nosso Deus. Louvado seja Deus, que bênção, que maravilha. Vamos continuar glorificando e exaltando nosso Deus, preparando para a batalha. Louvado seja Deus, nesse momento, irmãos, eu quero bem dizer que você está sendo preparado para uma batalha. Você precisa compreender e entender que você está sendo preparado ou preparada para uma batalha. E essa batalha nós não podemos negligenciar. Nós não podemos dizer que nós venceremos com as nossas próprias forças. Vamos aqui para capítulo 144, verso 1 de Salmo, que diz assim: Salmo de Davi. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Versículo 2 diz: benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro no meu e meu libertador és tu. És escudo meu, em quem eu confio, e que me sujeita o meu povo. Louvado seja Deus. Irmãos, que palavra maravilhosa é essa? Haja vista que você não tenha ouvido ainda esta palavra. Mas observe que o salmista Davi, ele está dizendo simplesmente que ele busca a força do Senhor. Bendito seja o Senhor. Olha só, bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os dedos para a guerra. Versículo 2 ele diz: bendito, ou benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu. És escudo meu, em quem eu confio, e que me sujeita o meu povo. A força para guerrear. A força para você guerrear só vem do próprio Deus. A força para você guerrear, eu quero te dizer neste momento, que só vem do próprio Deus. Por que, irmão Edmilson? Porque eu e você, com as forças dos nossos próprios braços, nós não conseguimos. Eu já falei aqui em outra oportunidade acerca da guerra, da peleja de Israel, aonde Saul, ele pensava que do jeito que ele estava vivendo, ele poderia vencer a batalha. Mas a força para Davi ganhar as pelejas não vinha dele, vinha do próprio Deus. Observamos, irmão, que Jesus, para desfrutar as obras do diabo, para destruir, Jesus, para destruir as obras do diabo, observe que em 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, capítulo 3, verso 8, olha só o que essa palavra ela vai nos dizer. Observe que o próprio Jesus, irmão, para ele ter destruir as obras do diabo, Jesus, ele vem dizendo, capítulo 3, verso 8, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então observe que o próprio Jesus, ele se manifestou, para quê? Para poder destruir as obras do diabo. Então, as obras do diabo eram realizadas por suas forças malignas. O reino de Satanás, irmão, consiste de principados, potestades, dominados ou dominadores deste mundo.
É por isso que a própria Bíblia, a própria palavra, ela vai dizer que o Deus deste século, o século do inimigo, o diabo, que é o Deus deste século, ele tem dominado este mundo. Observe que quando Jesus está em Mateus capítulo 4, quando Jesus é conduzido ao deserto, a Bíblia diz que o próprio inimigo, ele consiste em dizer: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele queria manietar Jesus, ele queria que Jesus transformasse aquela pedra em pão. Ele queria que Jesus pegasse aquela pedra e transformasse em pão. Então entendemos que o inimigo, ele pega, através das nossas necessidades, algo e começa a querer nos maniatar para a gente fazer a vontade dele. Logo depois, Jesus é conduzido a um pináculo. Jesus é levado, é transportado, e ele mesmo diz: joga daqui abaixo, que a palavra do Senhor mesmo diz que os anjos... Olha só, irmão. Então a gente vê que o diabo, ele pega e começa a maniatar as pessoas. Então nós precisamos, irmão, compreender que nós precisamos até discernimento. Porque o inimigo, o Deus deste século, deste mundo, de trevas e de força espiritual do mal, na região celestial. Então, observe que existe tipos diferentes de demônios e níveis diferentes de maldade. E como nós podemos eliminar todos os malfeitores? Como nós podemos eliminar todos esses fatores? Vamos lá no Salmo 101, versos 8. Salmo 101, aonde vai falar acerca um pouco disso. Salmo 101, versos 8, que diz assim a palavra do Senhor: pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desrasgar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Então observe que pela manhã, Salmo 101, versículo 8, pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desrasgar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Então aqui dentro dessa passagem, nós podemos ver e entender o porquê o próprio Deus, ele destruiu o povo de Sodoma e Gomorra. O povo daquela época, na época de Noé, aonde Noé, ele e sua família entrou dentro da arca, aonde a família de Noé gerou uma nova geração, uma nova descendência. Porque a Bíblia diz que aquele povo, irmão, tinha um coração mau, tinha um coração perverso, tinha um coração que praticava tanta bagaceira, e aonde o inimigo, ele se apossuía, aonde o diabo e suas hostes espirituais, ele desfruta do meu corpo, do seu corpo, através das iniquidades. Então eu e você precisa compreender, irmão, o que o inimigo, ele tem feito, e ele vai continuar fazendo, se nós não tomarmos posse da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é livramento, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é avivamento. Então observe que como podemos eliminar todos os malfeitores? O próprio Senhor, através dos Salmos 101, versículo 8, ele está dizendo que pela manhã destruirei. É ele que destrói, irmão. Então nós precisa compreender, irmão, que se eu e você não buscar refúgio em nosso Deus, nós vamos ser destruídos. Olha só o que o Salmo 18, versículo 40 é o que vai dizer. Salmo 18, versículo 40. Aqui é só o início da introdução, onde nós vamos ver algo muito importante ainda. Salmo 18, versículo 40, o que vai dizer? Olha só. Deixe-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam.
Então observe que o versículo 39, antes do 40, vai dizer: pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantam. Aí o versículo 40 diz: deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Então, irmão, observamos que o inimigo, ele vai atentar a querer nos destruir, nos paralisar. Então nós precisamos entender que os inimigos, irmão, eles têm suas maneiras de trabalhar. Observe que devemos sempre nos lembrar que há mais os nosso favor do que contra nós. Há mais pessoas a nosso favor do que contra nós. As forças da luz são muito superiores. As forças das trevas, olha só, as forças das trevas, como Jesus é o Senhor dos Exércitos, ele tem uma estratégia importante na batalha. Jesus, ele tem estratégias importantes para a batalha. Agora, como podemos destruir as fragrâncias das forças das trevas? No céu, na terra, no mar, debaixo da terra ou em cima no céu? Observe que as forças podem operar por meio de pessoas. Como, irmão de Deus? As forças do maligno, ela pode operar por meio de pessoas. Ela pode operar por meio de pessoas através dos governos, dos sistemas econômicos, dos sistemas educacionais e diferentes estruturas estabelecidas pelo próprio homem. Essas forças podem operar de lugares diferentes em território diferente. Então observe, às vezes muitas pessoas dizem assim: que eu vou sair desse bairro, porque esse bairro não tem nada que preste, esse bairro ninguém vai pra frente, esse bairro é assim, é assado. Ei, eu quero te dizer que você pode sair de Simocílio e ir para outro território, ir para outra cidade, ir para outro lugar, ir para outro bairro, mas se você não procurar se libertar, as hostes espirituais, elas vão te perseguir. Elas vão estar atrás de você. Por quê? Porque a intenção dela é que as hostes espirituais te confronte. É que as hostes espirituais, ela traga tristeza, angústia. Ela tire vida de pessoas da sua família. Então, é algo, irmão, que nós precisamos entender, que a todo tempo, eu e você, nós estamos vivenciando em um campo de batalha. Então, como as hostes espirituais, elas podem operar? Elas podem operar ou desfrutar, destruir pelas forças das trevas, no céu e na terra, no mar e debaixo do mar, e debaixo da terra também. Então, observe que olha só, essas forças, irmão Edmilson, como essas forças espirituais, ela pode operar. Ou como ela ganha força. Elas ganham força e podem operar por meio de quê? Por meio de pessoas. Me perdoe, irmão, é porque eu ainda estou com a garganta meio ruim. Então essas forças, elas podem operar por meio de pessoas. Como por meio de pessoas? Por meio dos governantes. Por meio dos governantes que altera leis. Altera a lei para poder destruir famílias, para poder operar em destruição. Observe que não estou aqui querendo falar em política, jamais. Que o intuito da Rádio Eclésia não é esse, mas eu tenho que falar a verdade. Quais são os princípios bíblicos da palavra? Famílias é um dos princípios. A Bíblia diz que o próprio Deus, ele só fez homem e mulher, macho e fêmea. Deus que constituiu, que fez a família. E porque saiu leis aí para poder filho casar com mãe, mãe casar com filho? Porque saíram leis para poder trocar nomes
pessoas que são homens que agora aderiram a outro tipo de sexo, poder colocar nome de mulher. Então observe que os governantes, eles são usados pelo inimigo, pela ação das trevas, para poder atingir aquilo que Deus procriou. Então, irmão, o inimigo, o reino das trevas, ele opera por meio de pessoas, através dos governos, através de sistemas econômicos, através de sistemas de educações. Observe que dentro das escolas hoje, nós não podemos, muitas escolas não podem falar mais de Cristo, da palavra. Eu me lembro que anos atrás, no meu tempo de infância e no seu tempo também, as escolas tinham o Pai Nosso, outros faziam reza, outros ali falavam um pouco de que nós precisava ir à igreja, independente de religião, mas falava, vai à igreja católica, vai à igreja evangélica, não era assim? Falava o ensinamento da palavra. Mas a Bíblia diz que o reino das trevas tem cegado o entendimento de muitos. O Deus desse século. E o reino das trevas tem ido afligindo o povo através dos governos, sistemas econômicos e educações e diferentes estruturas estabelecidas pelo homem. Então essas forças, elas podem operar de lugares diferentes e territórios diferentes. Seja na saúde, seja nas ruas. Então, os ídolos que os homens adoram são feitos imagem do homem, animais quadrupédes, que a Bíblia diz, aves e coisas que rastejam. Olha só, por trás desses ídolos estão os demônios e espíritos malignos que se manifestam nas esferas natural por meio de ídolos. Então esses deuses ou os ídolos também são machos e fêmeas. Isso é muito importante, irmão. São deuses e deusas adorados pelas nações antigas. Observe que Jezabel, ela é um exemplo que trazia uma adoração, que era uma deusa, que era um principado feminino, que as mulheres adoravam ela, porque era uma deusa. Então a Bíblia, irmão, a Bíblia fala e usa palavras fortes que pertencem à batalha. Então nós vamos ver aqui, irmão, dentro disso aqui, que nós a todo momento estamos vivendo uma batalha espiritual. Agora há pouco aí a nossa irmã Sueli, ela pediu oração pelo seu filho. Ela pediu oração, por quê? Está vivendo um confronto, está vivendo uma batalha espiritual. E essa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra o principado, porque um dia minha mãe, ela viveu essa batalha. Pela minha vida, minha mãe guerreava, minha mãe falava, meu pai falava, pessoas falavam, mas eu não conseguia me libertar. Por quê? Porque eu estava possuído, eu estava sendo atingido pela ação maligna, pelos dados inflamáveis. Então observe que muitas pessoas estão vivendo um confronto no mundo espiritual pelas drogas. Tem pessoa que não consegue se libertar das drogas. Tem pessoas que são viciadas pelas drogas. E por que está saindo leis para poder liberar drogas? Se as drogas não são liberadas, o diabo está destruindo famílias, jovens, pessoas através das drogas. E não são liberadas. Imagine se forem liberadas. Então nós precisamos compreender, irmão, que o diabo e os seus anjos estão usando pessoas para poder destruir famílias, para poder destruir a nação. A bebida é uma droga que são liberadas. E quantas pessoas bebem
pelos demônios são usados através da bebida. E ali pega carro, pega arma, bate na mulher, bate no filho, mata um, mata outro. Quando vai ver, o que foi que aconteceu, eu não sei. Vai ver, tava bebendo, tava se drogando, se deixou ser levado pelo inimigo. O meu pastor, ele disse uma frase e é verdade. Não queremos defender o diabo, porque nem tudo é o diabo, é a realidade. Existe a descaração. Mas também tem pessoas que não deixam o diabo usar ela. É elas que usam o diabo, irmão. Tem pessoas que o diabo não usa ela, mas ela usa o diabo para poder destruir outras vidas. Então, irmão, nós precisamos aí entender que precisamos nos fortalecer da palavra do Senhor. Olha só o que a palavra vai dizer em Efésios. Essa passagem aqui nós já conhecemos, irmão. Nós já sabemos, conhecemos muito. Mas a Bíblia diz, olha só, Efésios capítulo 6, verso 5 diz assim: vós, servos, obedeceis a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, com a Cristo. Olha só, é a palavra, é a Bíblia. É a Bíblia, irmão, está nos alertando a nós, obedecer o nosso Senhor. A carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Olha aí. Então, aí a gente vê lá em Efésios capítulo 6, verso 11, que diz assim, bastante conhecida: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de quê? De toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então a gente vê que tudo isso aqui, irmãos, é algo que nós precisamos. Aí agora me diga, como as pessoas não vão cair nas astutas ciladas do inimigo? Se não quer se fortalecer na palavra, se não quer buscar as armaduras do Senhor. Um exemplo, jovens, homens, mulheres, jovem, criança e adulto. Porque o inimigo tem laçado como um dia me laçou. Me laçou porque eu não quis ouvir a minha mãe, não quis ouvir o meu pai, não quis buscar os conselhos. Então, o revestimento é algo que nós podemos comparar como soldado. Eu quero comparar agora aqui, você que está me ouvindo pelo Instagram, você que está me ouvindo pelo YouTube, você que está me ouvindo pelo Facebook, você que está me ouvindo agora aqui pela TV Eclésia e pela Rádio Eclésia. Aonde um dia eu preferia viver o meu jeito errôneo, errado de viver. Um jeito e a maneira que eu achei que para mim era bom. É como a Bíblia diz, que há caminho que para o homem parece o quê? Parece ser direito. Mas o final é o final de quê? De morte. Por que muitos jovens estão morrendo? Porque eles acham que esse caminho, esse jeito que eles estão vivendo é o caminho certo. Ontem à noite, eu e o meu pastor, a esposa do meu pastor e a liderança do jovem, estava conversando e aconselhando o jovem. Porque ele se travou, ele criou um mundo, o pensamento dentro da mente dele se travou. Um menino bom, um menino que tenha o dom de adorar o Senhor, de tocar ali na igreja, de buscar o Senhor, e se travou. Por quê? Os caminhos errados, que parece ser direito, ele criou dentro dele que aquele é o caminho certo.
Então nós precisamos entender que, porque muitas mães e pais dizem assim, meu filho era um menino bom, e do nada, mãe, pai, comece a pesquisar, a correr atrás, as amizades, a prática que seu filho está praticando, as conversas. Porque isso pode, para você pode entender que é coisa boa, não, tá se divertindo, tá ali no cantinho, não. Cuidado, porque a Bíblia diz que o diabo, ele vem com o seu sapatinho de lã, se mostrando ser bom, que tá tudo certo. Olha só, vamos prosseguir, não vamos sair aqui de Efésios não. Então observe que a Bíblia está repleta de palavras que falam de batalha. A história do homem tem sido determinada por guerras. Então, João viu nos céus, entre Miguel e os seus anjos, contra Satanás. Então, João viu uma batalha. Eu estou dizendo que o apóstolo João, ele viu uma guerra nos céus, irmão. E essa guerra é o que eu disse, que existem 3 esferas no campo espiritual. Na região celestial, na mente e na igreja. João, ele viu aonde? Na região celestial. Miguel e os seus anjos contra Satanás. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 12, verso 7. E nós vamos ler aqui para você não pensar que a coisa é minha. Irmão Edmilson, no céu, irmão. Lembramos que foi lá no céu, na região celestial, que começou a primeira guerra, aonde Lúcifer, um anjo de luz, se rebelou contra Deus. Apocalipse capítulo 12, verso 7, que diz assim: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhava contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Tá vendo? Então, o próprio Deus, ele deu anjos a Miguel para poder Miguel guerrear contra Satanás. Se Deus, você recebe, toma posse dessa palavra, se Deus, ele deu anjos para Miguel guerrear, batalhar contra Satanás, imagine eu e você. Imagine nós. É por isso que a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados, irmão. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, em nossa casa, para poder nos guardar, nos proteger. Mas para isso, eu e você precisamos entender que nós precisamos andar em obediência. Porque em desobediência, por caminhos errados, o livramento até vem, mas nós vamos perder. É por isso que muitas pessoas têm perdido batalha. Então, entendemos que Miguel, ele guerreou contra os inimigos, os anjos do inimigo. Então, observe que Satanás, o diabo, ele tem anjos malignos. Ele tem, porque foram aqueles que caíram com ele. Quando o próprio Deus, ele tira Satanás, Lúcifer e seus anjos de lá, foram os que se rebelaram, eles caíram na terra. São esses aí, porque existe o demônio, que é o próprio diabo, que é o chefe, e existe os seus anjos, que são aqueles que norteia no vício da droga, no vício da bebida, porque cada anjo do maligno, das nossas espirituais, ele tem as suas funções, eles têm as suas ordenâncias, eles têm as suas hierarquias. Então a gente vê que as guerras requerem guerreiro, que deve ter a tenacidade para vencer seus inimigos. Então, lembre-se de que é Deus que treina nossas mãos para a guerra e nossos dedos para a batalha, como nós lemos no Salmo 141, bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Aqui nós podemos adentrar quando Davi, ele pegou aquela oportunidade e ele disse: eu irei
contra este filisteu e vencerei em nome do Senhor Jesus. Observe que Davi, ele pegou o quê? As pedras. E ele pegou aquela pedra com o quê? Com as suas mãos. E no momento de ele rodar aquela funda, ele rodou com as suas mãos, que estavam o quê? Os seus dedos. Então, o próprio Deus é ele que treina as nossas mãos para a guerra e os nossos dedos para o quê? Para a batalha. Então, Deus treinou Davi com o urso e com o leão, com as mãos e com o dedo. Com a mão, Davi pegou o urso. Com os dedos, Davi pegou o urso. Com as mãos, Davi pegou o leão. Com os dedos, Davi pegou o leão. Foi treinado por Deus e guiado por Deus para o dia da batalha. E Deus, ele quer te treinar para o dia da guerra e para o dia da batalha. Porque existe momento em nossa vida, irmão, que nós estamos passando uma batalha espiritual. Nós estamos passando por uma guerra. Mas a batalha vai chegar. Guerra é uma coisa, a batalha é outra. E nós precisamos ter discernimento. Então observe que o nosso Deus é ele que nos treina. Olha só. Chegou o momento de nós falar um pouco acerca de preparar-se para o dia do ataque. De atacar. O dia do ataque. Eu e você precisamos estar preparados. E esse preparamento eu quero falar amanhã. Irmão Edmilson, mas não é hoje não. Esse preparamento eu quero falar amanhã. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre se preparar para atacar o inimigo. Eu sei que essa palavra aqui, irmão, que nós estamos ministrando agora de manhã aqui, eu sei que eu vou ser atacado. Pode entender e pode ter certeza no que eu estou te dizendo. Que por causa desta palavra, eu vou receber retaliação. Eu vou receber aqui retaliação. Eu vou receber problemas. O inimigo, ele vai tentar me afligir, tentar me paralisar por causa disso aqui. Por quê? A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é o quê? Luz para os meus. Primeiro ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E essa palavra que nós estamos ministrando, isso aqui que estamos falando hoje, agora, é lâmpada e luz para os meus caminhos. Tanto ela é lâmpada e luz, porque a lâmpada é uma coisa e luz é outra. Você já observou isso? Você já observou isso? Que lâmpada é uma coisa e luz é outra coisa? Lâmpada é simplesmente aquilo que está demonstrando que é uma lâmpada. Lâmpada é uma coisa. A lâmpada, ela te mostra que ela é lâmpada, que ela clareia. Mas a luz, ela faz o quê? A luz, ela clareia. A lâmpada, ela te mostra que ela clareia. Mas se você pegar aquela lâmpada e colocar na energia, ela vai o quê? Clarear. É aí que a claridade vai dar o quê? A luz. Então, existe essa diferença. Tem muitas pessoas que só carrega a Bíblia. Tem pessoas que só vai à igreja. Ela está com a Bíblia como uma lâmpada. Ela está indo para a igreja como uma lâmpada. Que a lâmpada está mostrando que é clara. Mas quando eu e você entendemos que aquela lâmpada, eu pego a lâmpada, a Bíblia, e começo a meditar, começo a estudar, essa lâmpada, ela vira luz. E essa luz é a palavra de Deus que nos clareia os nossos olhos, que abre os nossos olhos, nós começamos a ter entendimento. E é onde o salmista, ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É onde começa a clarear.
É a tua palavra, irmão. Então, amanhã, ó, aqui, ó. Amanhã, não perca, convida pessoas, compartilha. Ei, você que está aí no Instagram, você que está aí no Facebook, você que está aí no YouTube, você que está aí no aplicativo da Rádio Web, da TV Web, da 107.9, ó, convida pessoas para estar aqui conosco amanhã a partir das 7 horas da manhã. Nós vamos falar acerca de preparar-se para atacar. Nós precisamos nos preparar para atacar o inimigo. Você que está pelo Instagram aqui, ó. Você que está aqui pelo Instagram, eu vou deixar aqui, tá bom? Vou deixar aqui no Instagram aqui, aonde você pode, nesse momento aqui, você pode aqui, ó. Irmã Edmilson, manda o aplicativo. Eu quero escutar tanto pelo Instagram quanto pelo aplicativo. Eu vou deixar aqui, ó, o número aqui, ó. O número da rádio, 987 27 33 28, tá bom? Olha aí, ó. Você pode pedir aqui, ó. Você pode pedir por esse número aí, você que está no Instagram. Você pode pedir aí o aplicativo da Rádio Web. Você pode pedir o aplicativo da TV Web também, tá certo? Você pode pedir oração, você pode pedir uma palavra. Então, é muito importante. Amanhã não perca. Compartilha, convida pessoas para você participar amanhã. Amanhã você pode convidar pessoas e pessoas ter um entendimento do que Deus quer fazer com ela ou com ele através da palavra. Amanhã a partir das 7 horas da manhã. Vamos orar? Eu quero orar por você agora, neste momento. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar nesse momento.